Quero compartilhar uma palavra que está no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, versículos 1 a 10. A versão que eu vou ler é Almeida Corrigida Fiel. Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 10. Eu quero, antes ainda de pregar, dar uma orientação aos que estão nos vendo e aos que estão aqui no templo. Meus irmãos em Cristo, minhas iguais em Cristo, não desça o seu nível. As redes sociais não podem servir para bate-boca. Ah, pastor, mas eu postei e me criticaram. Deixe criticar, irmãos. É triste quando os cristãos entram em discussões tolas, sejam por religião, por política, por gosto. As pessoas não vão concordar todo o tempo e todos não irão concordar com você. E se você se incomoda tanto, é porque você precisa de ajuda. Nunca me importei. Quem tenta me atingir pelas redes sociais morre duro, que eu não respondo. Leio, às vezes eu até curto algo que é contra mim e deixo lá. É a opinião dele, é a opinião dela. São pessoas que não me conhecem, não sabem quem eu sou, não conhecem a minha história, não sabem meu dia a dia, não sabem meu caráter. Por que é que eu vou debater na rede social com gente estranha? Nem com de perto eu debato. Não façam isso. É vergonhoso para o cristão se dar o trabalho de ter o desserviço de ficar batendo boca. Deixa criticar, não precisa concordar, não precisa. Mas você, nós precisamos ter equilíbrio. Sempre foi assim e sempre será. Eu tenho uma frase que eu uso lá da minha fase ainda de jovem, que é: sucesso só faz bem para quem tem. Quem não tem, tem inveja. E vai falar, e vai criticar. E deixa falar. Não deixei de comer, de beber e de dormir. Estou em paz, porque eu sei em quem tenho crido e sei qual é a minha conduta. Amém, gente? Então, como seu pastor, não faça isso. Quando você desce ao nível daqueles que te criticam para bater boca, você está descendo degraus. Você está se rebaixando. Mantenha aí o seu nível alto, né? Mantenha o seu nível de espiritualidade. Discussão aqui, em cima. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículos 1 a 10, nos diz assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhes estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué.
pedra esta, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém, gente? Coisa boa é quando Deus age. É quando você tem a certeza que você não está por conta. Você tem a ação de Deus, o auxílio de Deus. E nesse texto que nós lemos, dentre as visões de Zacarias, porque você vai ler o livro do profeta, você vai ver que dos capítulos 1 a 8, dão as mensagens de Zacarias, um profeta que estava aos israelitas que voltavam do cativeiro na Babilônia, para Jerusalém. Zacarias foi companheiro do profeta Ageu, todos conhecem Ageu. A mensagem ou as mensagens do profeta, anunciados antes de Cristo, lá por volta de 520, são uma série de visões que tratam da reconstrução de Jerusalém. Era um povo que estava voltando depois de um longo período de dores, de um longo período de dificuldades. É bem verdade que eles foram levados cativos para a Babilônia, porque Deus permitiu. Geralmente, algumas dores nós mesmos as causamos e Deus muitas vezes as permite que sintamos para que nós possamos ser restaurados. Para renovar a pele precisa cair as células mortas. Para as feridas serem curadas, é preciso que se haja uma asepsia adequada. As dores, para serem compreendidas e aí então poderem ser evitadas, precisam ter daquele que passa autoconsciência. Por que é que eu estou passando isso? Afinal de contas, nenhum de nós é acéfalo. Todos temos neurônios, inteligência. Não precisa de Deus usar nenhum profeta ou profetisa para dizer o que estamos fazendo ou deixamos de fazer, que agrada ou não agrada a Deus. Nós sabemos. Talvez o que falta da nossa parte na hora da oração é um pouco mais de coragem de falar rasgadamente para Deus sobre quem nós somos. Há alguns que se preocupam mais com a forma polida de se falar. Há alguns que se preocupam mais com a oratória e menos com o rasgar do coração. Deus não se impressiona com falas bem colocadas, com orações bem dirigidas, mas Deus se quebranta com um coração sincero, que fala na sua boca o que de fato vive em seu caráter. E por conta destas e outras, esse povo foi levado, e eles ficaram presos na Babilônia. Alguns eram deixados para trás, aqueles mais fracos, menos favorecidos, e a maior parte era levado para outra terra, de modo que os que ficavam em aflição, porque eram poucos e muitas vezes debilitados, e os que iam, tinham saudade de Jerusalém, não podiam voltar, porque estavam debaixo de prisão, porque eram privados do ir e vir. Os capítulos 9 a 14 de profeta Ezequiel, são então uma coleção de mensagens a respeito do Messias. Então Deus diz, esse livro a gente pode entender de duas formas. Tratando de um povo que havia sido castigado e estava saindo do cativeiro, com promessa de restauração, e uma promessa muito mais poderosa, que rompia a época, que aponta para um que nós bem sabemos, porque é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, e que eles poderiam ter esperança, que não só o Messias viria, mas que haveria também um juízo final, como você pode ver em Mateus 21:5 ou João 12:15, textos que falam da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pois bem, Champlin vai dizer que Zacarias era contemporâneo mais jovem de Ageu, e os dois trabalhavam na mesma época, eles tinham o mesmo local em comum, Jerusalém.
Assim, é correto dizer que esse livro é o livro dos companheiros, Zacarias e Ageu em conjunto, falando em nome de Deus, sendo oráculos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, por mais caótico que às vezes pareçam que a obra de Deus está na terra, Deus sempre levanta alguém e mais alguém e mais alguém e mais alguém, de modo que nunca a obra do Senhor será frustrada. Antes, porém, todo o propósito estabelecido por Ele será cumprido e vivenciado conforme Ele disse. Você crê nisso? Eles se uniram os esforços para corrigir problemas espirituais. Porque este povo que volta da Babilônia, eles voltam com um certo proselitismo, com um sincretismo religioso, eles misturam a sua fé, já não é uma fé mais pura, Deus já não é o único a ser adorado, eles trazem também imagens, eles aprendem uma cultura idólatra, eles se misturam e permitem que as aflições de um povo sem Deus também entrem em seus corações. E quando eles retornam, Deus precisa agora então limpar esse povo. Hoje é dia de limpeza na minha e na sua vida espiritual. E Ele vai usar os profetas para lembrar o seu povo da sua palavra, dos seus mandamentos. Champlin vai dizer ainda que os exilados que voltaram de Jerusalém, voltaram a Jerusalém com entusiasmo. Quando eles foram libertos, eles voltaram para casa felizes. Mas qual é o problema? Que quando eles chegam em Jerusalém, logo eles começam a desanimar. É por isso que tudo no início é gostoso. Tudo no início parece ser bom. A minha lida pastoral me ensinou que nem todo mundo que começa dizendo, pastor, estou aqui porque deve vier, você pensa que eu acredito? Não acredito. Isso é experiência pastoral. Porque é comum as pessoas chegarem cheias de ânimo. Elas saem de uma denominação que ela disse que não era boa e vem para cá e diz, agora aqui é a minha casa. Agora eu estou no céu. Eu já ouvi de crentes que saíram da nossa denominação, pastor, estou indo para outra porque lá encontrei Jesus. Ficou 200 anos aqui e não tinha encontrado Jesus. Pessoas são volúveis. Ela ama hoje, daqui a pouco já não ama. Ela diz, conte comigo aqui, daqui a pouco já me esquece. E são seres humanos. Nós somos seres humanos. E esse povo voltou todo alegre, mas eles começaram a desanimar, o trabalho duro os havia deixado cansados, eles estavam dispostos a permitir que o templo permanecesse parcialmente terminado. Eles tinham uma tarefa, reconstrução do templo. Eles começaram animadinhos, vamos pintar, vamos fazer isso. Daqui a pouco começaram a desanimar, e sempre no meio da obra, e sempre na obra, e sempre num grupo que se propõe a fazer algo, sempre vão ter aqueles que vão dizer, mas não é mais a mesma coisa. O passado nos serve como marcos históricos para evitar erros no presente e no futuro. Passado não é parada final para ficarmos lá. Passado deve ser para referência. A nossa frente tem que ser o objetivo. Há pessoas que vivem no saudosismo e não constroem no presente e nem sonham com o futuro. Quem se agarra ao passado não consegue construir, quem se agarra ao passado não consegue viver, quem fica preso às mágoas lá de trás, os pecados lá de trás, as angústias lá de trás, não consegue ser feliz agora, consequentemente, não tem uma visão otimista do futuro. Por isso, nesse dia eu quero dizer a você, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pare de olhar para o seu passado e colocar como roupa atual, deixa a roupa passada no passado e vista as novas vestes espirituais que Deus te dá. Olhe para frente, faça o novo, porque Ele tem coisas boas para você. Vive remoendo as coisas do passado, agarrado ao passado, e não consegue viver, não consegue caminhar, ir adiante. Assim, gente, esse povo estava, eles deixaram o templo,
templo lá que era para ser reformado, eles acabaram deixando parcialmente terminado. E agora eles haviam com isso perdido o zelo por Javé, por Deus, perdido o zelo. Eles precisavam reconstruir o templo. O templo não significa somente um prédio. Deixa eu lhe explicar qual é o simbolismo do templo na época. O templo falava da identidade do Deus daquele povo e estabelecia aquele povo como sociedade que andava debaixo de um regime teocrático. Deus manda, eu obedeço. Eles vêm das nações, cheios das suas mazelas, dos seus pecados, e agora o que Deus espera que eles façam, é que eles resgatem a esperança, a fé, é que eles voltem a ter de novo a alegria de servir a Deus, que eles voltem a sonhar, que eles voltem a acreditar. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu já tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso não dá certo não importa, tente 2, 3, 5, 7, 10, 12, Deus sabe de todas as coisas, e certamente no tempo dele, na hora dele, Ele fará com que tudo aconteça. Esses homens tinham uma missão, e eles estavam falando isso para esse povo, se arrependam, vamos construir o templo, vamos retomar a fé, vamos reerguer a cabeça. Hoje nós faremos uma reflexão sobre o amor e a misericórdia de Deus, que na sua bondade nos promete e nos propicia dias melhores. E é por isso que o tema desse sermão é que dias melhores virão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A primeira coisa no versículo 1 é que ele diz assim, ele mostrou-me o sumo sacerdote, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Uma coisa que você nunca pode esquecer, sempre haverá oposição. Sempre. Quer um exemplo? Você falar na sua casa assim, nossa, quero estudar, fazer tal graduação porque eu quero atuar dessa forma. Vai ter sempre alguém que vai dizer assim, eu acho que não é a melhor graduação para você não. Para que fazer isso? Isso é bobagem. Quando você começa a contar das coisas espirituais para os seus amigos carnais, que não entendem das coisas espirituais, eles vão dizer assim, isso é loucura, isso aí é puxa-saco do pastor, isso é fanatismo. E Satanás, no texto, diz que ele estava diante do Senhor, e ele estava lá para acusar o sumo sacerdote, para acusar Josué, o sacerdote. Nós sempre teremos opositores, dentre eles o maior opositor do povo de Deus, Satanás. O Antigo Testamento fala que ele é nosso adversário, 1 Reis 11:1, 1 Samuel 29:4. Também diz que ele é nosso oponente, Números 22, 22 a 32. A Septuaginta vai traduzir e diz que ele é o acusador. Acusador, pensa só. Certamente nós temos nossos erros, sim ou não? Ou tem alguém aqui que nunca errou, que eu preciso que você me ensine a receita? Todas as vezes que você ousa, Satanás dá um jeito de jogar na sua cara algo que você já fez. Uma pessoa, um demônio, uma ação, uma situação, porque é o papel dele. Só que tem uma diferença, irmãos, entre Satanás e Deus. É que enquanto Satanás está para ser oposição, Deus vem com um braço forte para produzir restauração. Ele acusa. Satanás estava perante o Senhor para acusar o sacerdote. Quantas vezes o acusador tem motivos para nos envergonhar? E às vezes, vamos e convenhamos, aquilo que Satanás fala, que nós fizemos ou fazemos, até é verdade.
se a gente olhar por essa ótica, quando eu olho para o texto, falo, até que Satanás não estava de todo errado. Esse não vale nada. Aí Deus olha e diz assim, não vale mesmo. Só que aí é que entra a diferença entre o Deus Criador dos céus e da terra e Satanás, que é criatura. Que o amor de Deus é incompreensível à mente humana e até na mente dos anjos, porque Deus nos ama de tal modo que faz coisas que eu e você jamais imaginaríamos que Ele faria. Deus não é como aquele amigo que quando você contou a mazela para ele, depois você chegou até ele, e ele diz assim, mas também você está passando isso porque você pisou na bola lá atrás, né? Sabe os amigos de Jó? Deus não é assim. Ele restaura, Ele ergue. Quantas vezes achamos que estamos em santidade, amparados na nossa religiosidade, amparados nas nossas convicções, baseadas na meritocracia humana? Não, porque eu mereço tudo de bom de Deus. Por quê? Não perco um culto aos domingos, não roubo, não furto, não traio, não faço isso, aquilo. É praticamente um serafim. Uma vez eu fui dar uma palestra e pessoas não cristãs, uma professora levantou a mão e falou, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Ela falou assim, ela falou desse jeito, não bebo, não fumo, não me meto na vida de ninguém, trabalho, cumpro minhas obrigações como cidadão, por que é que eu tenho que aceitar Jesus? Falei, porque tudo isso que você faz, sem crer no Filho de Deus, a Bíblia diz que você não é salvo, só por isso. Não se trata da meritocracia humana. Quando Satanás olha para Josué e diz assim, está com roupa suja, tem pecado do povo, pecado dele, ele faz parte. Em outras palavras, Satanás poderia estar dizendo assim, Eda, quero a cabeça dele. Aí Deus vem e diz assim, calma, você não sabe se a conta foi paga. Você não entendeu nada, né? Só quem está em pecado é que entende. Satanás quer destruir, mas só que Deus já pagou a sua conta pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que ele diz? No versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, né? O anjo disse, o anjo do Senhor, o Senhor te repreenda, ó Satanás, assim o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Me chama a atenção que o anjo do Senhor não diz assim, vou quebrar sua cara. Tem crentes que eles acham-se super poderosos. Comigo é assim, eu piso na cabeça do diabo mesmo, chuto, brigo com Satanás. Eu não. Se o anjo do Senhor não ousou dizer, eu te repreendo, mas o Senhor te repreenda, quem somos nós, matéria falível e temporal, para dizer para Satanás, por conta própria, baseado em nós mesmos, eu te repreendo? Ele disse assim, o Senhor te repreenda, e somente o Senhor tem autoridade para fazer isso. Deus não nos vê como o diabo vê. Satanás olha e diz assim, eles estão sujos. O diabo tem dito assim, eu quero a morte dela, a morte dele, não merece. Tem que morrer, tem que sofrer. Aí o anjo do Senhor vem e diz assim, que Deus faça você calar essa sua boca praguejadora, porque você não sabe de onde vem estes. Você não está vendo que ele é um tição tirado do fogo? O que é que o anjo está dizendo? Você não sabe que eles vieram debaixo de cativeiro, que eles sofreram anos, que eles passaram por grandes dificuldades. Um comentarista vai dizer que assemelha que esse povo é como se tivesse passado pela fornalha, e quando você passa pela fornalha, a sua roupa fica parcialmente danificada, há cheiro de fumaça, há prejuízo, há sujeira. Aí ele diz assim, você não está vendo que eles vêm de sofrimento?
Mas só que tem uma coisa: o mesmo Deus que elegeu Jerusalém escolheu esse povo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode anular a minha história e a sua história, meu irmão, minha irmã? Quem é que pode me destruir ou te destruir, se Deus não permitir? O Senhor que tem autoridade. Quem já viu um Deus além desse, que enxerga ou nos enxerga além dos nossos pecados? Satanás estava vendo as vestes, mas Deus conhecia o coração. O diabo conhece o teu pecado, mas Deus sabe qual vai ser o teu e o meu futuro. Satanás quer te acusar hoje, mas há poder no sangue de Jesus para me restaurar, para te restaurar e nos colocar de pé rumo à Nova Jerusalém. Em frente. A ação do Criador conosco é de restaurar, habilitar, colocar de pés. Ele nos faz promessas que nós não somos merecedores. O mesmo Deus que havia permitido que o seu povo fosse subjugado, agora é o mesmo Deus que está levantando o seu povo. Em Jó capítulo 5, versículo 18 diz assim: porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga, ele fere, e as suas mãos curam. Você acredita que Deus cura, gente? É impressionante como tem pessoas que acreditam só num Deus castigador, mas não conseguem enxergar um Deus restaurador. Tudo é pecado. Houve uma época no meio evangélico brasileiro que respirar era pecado. Não pode isso, não pode aquilo, mas coisas que de fato não podiam eram feitas e ninguém percebia. Já pensou se Deus fosse nos tratar segundo a nossa hipocrisia? Estaríamos mortos. Mas Deus, com seu infinito poder, olha para mim e para você, e Ele sabe o porquê e para quê. Eu disse outro dia pregando aqui que Deus tem propósitos que são maiores do que os nossos propósitos. E os nossos propósitos não são os que movem o coração de Deus. Mas o que move o coração de Deus são os propósitos dEle, e o propósito de Deus é Ele que carrega o nosso. Você acredita que é Deus quem coloca no seu coração orações que você nunca pensou fazer? Você acredita que é Deus quem coloca na sua mente desejos que você nunca teve? Você acredita que é o Espírito Santo que te dá ousadia e visões que você não tinha, não tem, mas que Ele as te dá para que você possa olhar adiante e seguir crendo que o Senhor é poderoso para fazer? Todo projeto que nós fizermos sem Deus não vai ser um projeto de sucesso. Todo projeto que eu incluir a Deus, pode ter certeza que você vai longe, você vai voar muito. Após terem passado por certo tempo do exílio babilônico, em cativeiro, agora o povo de Deus estava de volta a Jerusalém. E tanto os judeus que haviam ficado, tantos que retornavam, tinham promessas de restauração. Champlin vai dizer o seguinte, que tanto Josué, bem como o povo que voltaram do exílio, eram tições tirados no meio do fogo dos julgamentos e desprazeres de Deus. Deus se chateou com aquele povo, permitiu que eles fossem levados. Esse povo sofreu. Você acha que todo dia Deus não os via? Deus olhava para aquele povo. Talvez no sofrimento a nossa primeira reação não é agradecer a Deus, é maldizer a Deus. Talvez na hora da aflição a gente xinga a Deus, reclama de Deus, briga com Deus. E quanto mais a gente faz isso, me parece que mais o cativeiro vai sendo expandido, que mais tempo a gente demora para sair daquela dor, daquela luta, daquele sofrimento. Mas quando o nosso coração começa a ficar quebrantado, quando a gente começa a ter saudades de louvar a Deus, ter saudades de falar com Deus, saudades de ouvir a voz de Deus, aí me parece que Deus começa a levantar um exército angelical e dar ordem a nosso respeito e dizer assim: ei, despertem todos, chegou a hora de tirar o meu povo da Babilônia, porque o lugar de vocês não é na Babilônia, é em Jerusalém. O meu e o teu lugar não é na Babilônia, mas é na Jerusalém de Deus. Na Jerusalém de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Parece que naquele dia que você jejua a hora, que você se prepara, parece que é onde Deus menos faz. No dia que você não quer fazer, não quer orar, não quer pregar, não quer nem ir à igreja, curiosamente parece que é o dia que Deus mais opera.
São os mistérios de Deus. Porque nós não conseguimos enxergar as nossas próprias vidas, mas Deus as enxerga. Eles estavam cercados de amigos portentosos, homens viris, homens que faziam coisas extraordinárias. Mas sem a ação de Deus isso não teria muito valor. Você pode ser ou ter o QI 167, você pode chegar aos 170, sem Deus, você não é nada. A nossa história com Deus, a nossa vida com Deus, não está baseada naquilo que eu conheço ou naquilo que eu posso, mas precisa sempre estar amparada naquilo que quem Deus é e o que Ele faz. Dependência dEle, ligados a Ele. Eram tições tirados do fogo. Pessoas que tinham passado por dificuldades. Ô pastor, e por que eles passaram por dificuldades? Porque eles haviam pecado contra Deus. Sabe aquela listinha das pessoas que você fala assim, com essas aqui eu não converso mais, não me relaciono mais? Deus não tem essa listinha. Ufa, ainda bem. Porque se Deus tivesse essa listinha, imagina só, deixa eu lembrar, quem é que está orando? Marcos, deixa eu ver. Marcos me fez raiva, no dia tal, no ano tal, não vou abençoar. Deus na ira disse assim, os moabitas não se reunirão na Assembleia dos Santos, porque eles resistiram, o povo de Israel, quando queriam passar pelo deserto. Ixi, agora ficou ruim, né? Deus ficou com raiva de um povo. Aí Ruth se casa com Boaz. Ruth era o quê? Moabita. Vem da linhagem até Jessé, de Jessé vem quem? Davi. O amor e a misericórdia de Deus. Deus, Ele se ira, mas a sua ira não dura para sempre. Deus é benigno, aleluia. Deus é longânimo, aleluia. Deus é misericordioso, aleluia. Deus é poderoso para mudar a nossa história. Pastor, mas você não sabe, eu fiz escolhas ruins, eu pisei na bola, eu falei o que não devia, fiz o que não devia. Deus conserta tudo isso. Pastor, é por isso que eu não vim mais à igreja, porque eu me vejo tão sujo. Pois é o sujo que Deus quer. Jesus disse que Ele não veio para os sãos, mas para os doentes, porque Ele tem prazer em curar as minhas e as tuas chagas, Ele tem prazer em nos colocar de pé. A terceira coisa que Deus faz, Deus nos justifica e purifica para termos dias melhores. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. Quantos acreditam que Deus muda a tua história? Antes de chegar aqui hoje, eu fui para a sala ali pastoral, estava orando ao Senhor, e Deus me dizia assim claramente, eu me via de joelhos, e o Senhor colocava um peitoral de ouro no meu peito, no meu tórax, e Ele dizia assim, não se trata de você. Quando uma pessoa está com um peitoral de ouro, o que chama a atenção? Aí eu pensei, o peitoral de ouro, e Deus disse, sou eu que estou à sua frente, a atenção está sobre mim, não é sobre você. Não é com você. Josué estava com as vestes sujas, e aí o anjo diz assim, troca as vestes dele. Agora pensa comigo, irmão, tudo isso na frente de quem? De Satanás. Tem um filme chamado Alto da Compadecida, cujo dia do julgamento, Jesus é ineficiente para perdoar o pecador. Aí tem que vir a mãe de Jesus. É óbvio que é uma heresia, biblicamente falando. Quem diz que é cristão e entende da Bíblia, sabe que não é assim que funciona. E nessa hora Satanás até diz, pixe, entrou mulher no meio agora, vai complicar tudo. Lógico, é uma sátira, é uma comédia. Mas voltando para cá, para o que é real, verdadeiro e poderoso, que é a Bíblia, Satanás não tem poder, nem ninguém tem poder além de Jesus. Jesus estava numa casa
e os homens desceram pelo telhado, um homem que não andava, e Jesus olhou para aquele homem e disse assim: os teus pecados estão perdoados. E os religiosos que estavam na casa, crentes, muitos deles, pensaram, sem dizer uma palavra: quem é esse que fica perdoando pecado? E Jesus, sabendo que eles pensavam isso, disse assim para eles: o que é mais difícil fazer? Dizer para este homem: os teus pecados estão perdoados, ou toma a tua cama e anda? Para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: pega a tua cama, fica de pé, e os teus pecados estão perdoados. Gente, eu sei que como ser humano, a gente é mais atraído por aquilo que os olhos podem ver, milagres. Mas tem um milagre que a gente despreza, chama-se perdão de Deus. Porque perdão de Deus não é visível, ocorre aqui dentro da sua mente. Quem é perdoado por Deus dorme bem, não tem insônia, levanta bem, está animado. Todas as vezes que Satanás quer lembrar daquele pecado, aí o Espírito Santo diz assim: ei, peraí, não vem com a sua acusação não, porque está aqui, ó, a conta já foi paga pelo poder do nome de Jesus, no sangue de Jesus. Por isso que não entra na minha cabeça crentes que não tomam a ceia, por bobeiras, por coisas tão banais. A tua fé em Jesus te permite e te habilita. As roupas de Josué estavam sujas. Relata que o povo de Israel havia passado por grande opressão, por castigos. A roupa suja simbolizava também a iniquidade do povo, ao qual Josué era impotente. O sacerdote estava com a roupa suja. Como é que ele ia limpar a roupa do povo? Você que fica aí, caçadores e caçadoras de pastores de estimação, de bispos e apóstolos, as roupas deles também são sujas. Você que vive de igreja em igreja, procurando aí uma figura para idolatrar, a roupa deles também estão sujas. Você que gosta de dizer de boca cheia que está debaixo da cobertura espiritual desta pastora, desse pastor, daquele apóstolo, desse bispo, de fulano, de ciclano, a roupa deles também estão sujas. Só há um que pode limpar, só há um que pode perdoar, e esse um não é outro senão Jesus Cristo, Filho de Deus. Talvez uma mensagem dessa não caia bem aos ouvidos daqueles que precisam de muletas religiosas, dentre as muletas, lideranças que possam afagar a sua vida. Mas eu quero lhes dizer que nós já temos tudo o que precisamos. Jesus Cristo, Filho de Deus, só Ele nos basta, só Ele nos limpa, só Ele nos abençoa, só Ele nos promove. O anjo ordena que eles troquem as roupas. E sobre a cabeça de Josué, coloque um turbante limpo, uma espécie de mitra sacerdotal, indicando que Josué, e por implicação seu povo, com ele, são mais uma vez, olha isso, aceitos na presença de Deus. Você não entendeu nada. Ser aceito na presença de Deus é mesmo depois de ter roupas sujas, alcançar misericórdia. Ele olha para você, olha para mim e diz assim: está errado, mas eu te justifico. Justificação não tem a ver com a nossa razão, justificação tem a ver com o amor de Deus. Ele diz assim: ele é errado mesmo, mas é mais ou menos assim, um trocadilho, ele não vale nada, mas eu gosto dele. É como se Deus estivesse dizendo assim: ele erra mesmo, pior que ele erra de novo, e de novo, e de novo, mas eu amo ele. E aí Deus se aproxima, e é o próprio Deus quem habilita o seu povo. Champlin vai dizer que o sumo sacerdote não podia continuar vestindo aquelas roupas, trapos miseráveis e imundos. Alguma coisa precisava ser feita, então Javé dá um mandato ao seu anjo principal: manda trocar as roupas. Imagina isso tudo na frente de Satanás. A roupa suja do sacerdote é tirada e roupas limpas são postas. Aí talvez o diabo está dizendo assim: assim não vale, Deus, está vendo? Não pode, aí o senhor está facilitando. Aí parece que Deus respondeu para Satanás assim: que te importa se eu quero facilitar ou não? Eu sou o Criador de todas as coisas, operando eu, quem é que pode impedir? Eu sou soberano, é a minha vontade que vale.
É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós não devemos ficar procurando ocasião de acusar, de apedrejar, de condenar, porque se Deus desabilitou até Satanás, quem é você ou eu para acusar ou julgar alguém? Deus simplesmente quis. É bem verdade que às vezes, irmã Mara, tem pessoa que a gente não vai com a cara dela, pela gente ela não sentava no banco da igreja, mas Deus quer. É bem verdade que tem pessoas que a gente chama no popular aquelas malas sem alça, mas Deus diz, não mexe com ela. É bem verdade que às vezes no nosso julgamento, a gente faria diferente de como Deus faz, só que eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Deus é eterno, não tem início, não tem fim, Ele conhece todas as coisas, não dá para competir, é preciso confiar. Ele troca, remove as roupas, aqueles trapos condenadores. A roupa suja lembra condenação, a roupa limpa lembra restituição. O filho chega com as vestes sujas, maltrapilho, perdeu tudo, é o filho pródigo. O pai manda colocar roupas limpas, alparcas novas e coloca um anel, restitui a autoridade. Ei, Deus está mais interessado em restaurar, em restituir, do que em te condenar. Deus está mais interessado em nos colocar de pé. Eles estavam livres, inocentados. Os trapos que representavam sua iniquidade, as vestes sujas, foram substituídas por vestes caras, símbolos de retidão, dadas pelo próprio Deus. Não era qualquer roupa. A roupa aqui é o perdão vindo direto de Deus. Eu perdoo, a dívida está paga, não me lembro mais. Isaías 43, 25, por amor do meu nome não me lembrarei mais das suas transgressões. Isaías 43, 18, porque vocês ficam lembrando do passado, não estão vendo as coisas novas que eu estou fazendo para vocês. Eu abro caminhos novos, olhe para frente, siga em diante, confie em mim. Entre os itens novos que ele recebe, o turbante limpo, que foi posto em sua cabeça. Ele foi coroado com o símbolo do seu ofício, sumo sacerdotal. O anjo principal estava de pé nas proximidades, aprovando com o movimento de cabeça o que tinha feito. Imagina os anjos colocando roupas novas, e o anjo do Senhor olhava e dizia assim: bendito seja o Senhor, aleluia. Todo esse vestuário ritualista simbolizava a restauração de Israel ao novo dia. Quando esse povo saiu, preste atenção, quando Deus troca a roupa do sacerdote, Deus está trocando a roupa do povo. Quando Deus troca a roupa do povo, o sacerdote e o povo saem do alcance de Satanás. Satanás não tem mais do que acusar. Deus está tirando você e a mim, a nós, do alcance de Satanás. Ele não tem poder contra a mim e a sua vida. Há perdão de Deus sobre nós, a justificação, a purificação, a modelação de Deus sobre a mim e a sua vida. Êxodo 19, versículo 6, a mitra sobre a sua cabeça era para indicar que Deus havia renovado para o ofício do sumo sacerdócio. Quando Deus manda colocar lá um turbante limpo, era Deus dizendo assim: você tem autoridade para governar. Mas não só isso, vou te falar uma coisa, o ladrão penitente na cruz precisou depender pesadamente de Jesus como Salvador. Está lá morrendo. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A igreja depende de Jesus. Ainda há uma saída, ainda tem jeito. Se o ladrão da cruz estava na morte, já era o final e ele encontrou a Cristo. Eu não sei qual é o período da sua vida que você está, eu não sei o que você diz que não tem mais jeito, mas eu quero dizer para você nesse dia, meu irmão, minha irmã, ouvintes da palavra de Deus, há jeito sim, Deus está com você, Ele vai mudar a sua história, Ele vai restaurar. É importante não perdermos a noção de que temos um guardador que não tosqueneja, Ele não dorme, Deus está conosco. Você crê nisso? Diga para o seu vizinho de banco: não quero nem saber qual é o seu BO. Mas eu vou te dizer, Deus está com você. Diga para ele, diga para ela: Deus está com você.
Eu não quero nem saber que BO que você está vivendo, o que foi que você fez ou deixou de fazer. Deus está com você. Aí sabe o que acontece, meus irmãos? Deus nos privilegia e nos coloca em lugar de honra, versículos 6 e 7, vou correr aqui. O Senhor estabelece o seu povo em sua terra natal, Ele traz o povo de volta. F.F. Bruce vai comentar dizendo que Josué agora é reempossado e comissionado novamente para o seu ministério. Quem perdeu o ministério, eu profetizo que Deus trará de volta. Há um vento de Deus trazendo sobre os desesperançados a esperança. O Senhor vai te restituir. Quem deixou de fazer, voltará a fazer. Quem se entristeceu, haverá alegria. Deus fará brotar em você o chamado novamente. Ele te colocará roupas novas, um turbante novo e fará de você uma bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, mas eu já perdi tudo. Deus restaura. Só que essa mensagem tem uma tônica. Por que o tema é dias melhores virão? Porque quando Deus restaura Josué e o povo, não é para ser como era antes do exílio. Deus dá privilégio que eles não tinham antes. E eu vou falar deles aqui para você. É algo maior, mais poderoso. Ele diz para eles assim, olha, para Josué, se você me obedecer, se você me temer, julgará a minha casa, também guardará os meus átrios. Ele está dizendo, você não vai ser só sumo sacerdote, você governará. Você será responsável pelo templo, você dará ordens, você será aquele que o povo buscará e eles serão atendidos, porque eu te darei a palavra certa na hora certa. Depois de anos vivendo em cativeiro, agora Deus estava preparando algo maior e mais poderoso. Depois da vergonha e sofrimento, os dias agora serão melhores. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está trazendo dias melhores para você, para nós, para o nosso país. Ele reempossa. Bruce vai dizer que, além disso, enquanto no passado somente o sumo sacerdote, olha isso, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, agora Josué recebe a oferta do direito de entrada livre na presença imediata de Deus. Olha o que é que Deus faz. Antigamente no Santo do Santo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Agora Deus diz para Josué, eu não só restabeleço, mas você não precisa mais ficar uma vez por ano. Você pode falar diretamente. Não vai ser só no congresso que Deus vai te falar. Não vai ser nas grandes festas, não serão com os grandes pregadores. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho, eu falarei com você. Todas as vezes que você me buscar, eu falarei com você. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu estou disposto a me relacionar mais com você. Eu estou disposto a restituir a sua vida espiritual. Aleluia. Em resumo, Josué recebe a promessa de privilégios espirituais muito maiores do que os dos sacerdotes da época, os seus anteriores. Quando, por exemplo, da entrada no lugar santo, que era um direito físico, uma vez por ano, agora, todas as vezes que ele fala, Deus o responde. Aleluia, aleluia. Sabe que promessas Deus faz? Primeiro, a confirmação da autoridade oficial e da elevação de sua própria natureza espiritual sobre Josué. Segundo, ele faz uma promessa, ele fala de um renovo que vem, ele fala do Messias, ele aponta para aquele que é maior do que todos. Ele faz também uma outra promessa, o cuidado providencial de Deus pela casa que estava sendo reconstruída. Vocês vão reerguer, e eu faço uma promessa a vocês, essa segunda casa vai ser uma casa muito mais gloriosa. Vamos ver, haverão muito mais milagres, haverão manifestações do teu poder, da tua glória, você fará muito mais. Eu agirei de uma forma poderosa. Quarto, a paz e prosperidade para a nação. Deus está dizendo assim, eu guardarei vocês. Vocês terão paz. Vocês viverão em alegria. O Senhor estava dando direito a Josué de liderar, governar, de cuidar do templo, da casa, de orientar. Aleluia. O Senhor nos dá o direito, pela fé em Jesus Cristo, de dobrar o nosso joelho, de entrar na presença dEle, e ouviremos a voz dEle. Você crê nisso? Eu acredito piamente. Finalizando, Deus
é a garantia de dias melhores para o seu povo. Os companheiros de Josué que estão com ele na congregação sacerdotal, os homens que simbolizam as coisas que virão, a continuação da obra sacerdotal. Deus vai fazer algo maior, algo melhor. Sobre o renovo, ele diz que é descrito de forma mais explícita em Jeremias 23, versículo 5, em conexão com o governante davídico futuro. Ele está dizendo assim: olha, assim como virá o Messias, eu darei estabilidade, eu darei equidade e igualdade, vocês viverão felizes. Era a forma de Deus indicar que as virtudes da sua justiça e equidade serão mantidas pelos descendentes de Davi. Sobre a pedra, ele fala que sobre o turbante do sumo sacerdote tinha uma pedra preciosa, como também no seu peitoral se colocavam pedras com os nomes das tribos de Israel. Mas ele fala de uma pedra muito maior, muito mais poderosa. Ele fala de uma pedra como símbolo messiânico. Salmo 118, versículo 22, Mateus 21, 42, 1 Pedro 2, 6, e ele diz assim: olha, ele julgará, porque será pedra de tropeço para os incrédulos da nação de Israel, mas será pedra de edificação para aqueles que nele crerem. Aleluia. Eu posso crer que dias melhores virão, sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. Você crê nisso? Eu posso acreditar que dias melhores virão, porque Deus troca as nossas vestes. E não só isso, Deus não só troca as nossas vestes, mas Ele garante um futuro. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você e quero relembrar de promessas que o Senhor já fez. Querido Pai, quantas vezes, Senhor, as Tuas promessas por nós são esquecidas, mas o Senhor não as esquece. O Senhor é poderoso para fazê-la cumprir. Por isso eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, ô Senhor, fortalece, Pai, o Teu povo, fortalece a Tua igreja, fortalece a minha vida, a nossa vida, que nós possamos lembrar sempre que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, e que quando Satanás vier nos acusar, o Senhor chega de pronto para nos justificar mediante o arrependimento. Senhor, que a nossa fé nos leve a insistir em estar na Tua presença, que a nossa fé nos leve a insistir em buscar a Tua misericórdia, o Teu poder. E eu quero viver, Senhor,